Vimos na aula 1 que em 1932 o Estado de São Paulo guerreou contra o governo federal de Getúlio Vargas em prol de uma Constituição para o país e que no final os paulistas saíram derrotados. Para não se indispor mais com o Estado de São Paulo, o governo Vargas fez concessões de empréstimos bancários para os cafeicultores paulistas. Além do que, convocou a eleição de uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma Constituição para o Brasil, que foi promulgada em 1934. A Constituição de 1934, que era razoavelmente democrática, estabelecia o voto secreto para maior de 18 anos de idade, incluindo o voto feminino pela primeira vez. Porém, os analfabetos, por exemplo, continuariam sem direito ao voto. O Congresso Nacional voltava a funcionar com a eleição dos seus parlamentares. Assim, iniciava o governo constitucional de Vargas, que foi eleito indiretamente presidente do Brasil pela Assembleia Constituinte para o mandato de 1934 a 1938, previsto após a promulgação da Constituição. Depois de tantas lutas dos sindicatos operários nos anos 20 e início dos anos 30, os direitos trabalhistas finalmente foram reconhecidos na Constituição de 1934. O salário mínimo, a jornada de 8 horas de trabalho, a folga semanal, as férias anuais remuneradas e a proibição do trabalho de menor de 14 anos de idade, por exemplo. Durante o governo constitucional de Vargas, entre 1934 e 1937, dois grupos políticos rivais apareciam na vida pública. Um deles era a Ação Integralista Brasileira, AIB, ou Integralistas, e o outro era a Aliança Nacional Libertadora, ANL, ou Aliancistas. A AIB era o fascismo do Brasil, inspirado no nazifascismo europeu dessa época. Plínio Salgado era o seu líder, que era saudado pelos seus com o grito Anauê. Vestiam fardas verdes e seguiam o lema Deus, Pátria e Família. Esse grupo político conquistou a simpatia de muitos empresários, segmentos da classe média, da Igreja Católica e de oficiais das Forças Armadas, e fundaram mais de 1000 sedes pelo Brasil. Os integralistas, caros estudantes, sonhavam com a ditadura nacionalista nas mãos de Plínio Salgado, que eliminasse os comunistas e outras minorias, como os negros, os indígenas e os nordestinos. Já a ANL era o grupo político que reunia comunistas, social-democratas e tenentes esquerdistas. Tinha como propostas a reforma agrária, a nacionalização das empresas estrangeiras no Brasil e o não pagamento da dívida externa brasileira. Por exemplo, a ANL era contra o latifúndio, o imperialismo
e o fascismo integralista. Dessa forma, os aliancistas conquistaram a simpatia de trabalhadores, intelectuais e comunistas e fundaram mais de 6.000 sedes pelo Brasil. Preocupado com o crescimento dos aliancistas, o governo Vargas, apoiado pelas classes dominantes, proibiu o funcionamento da ANL e, com isso, todas as sedes pelo país afora foram fechadas. Diante dessa situação, os aliancistas ficaram indignados e chegaram a pensar que Getúlio Vargas se aliaria aos fascistas integralistas para implantar uma ditadura no Brasil. E, assim, os comunistas e os tenentes da ANL tramaram, em novembro de 1935, uma rebelião para derrubar Vargas, na chamada Intentona Comunista. A rebelião ficou limitada a poucos quartéis no Recife, em Natal e no Rio de Janeiro. Foi mal planejado. Nem mesmo os sindicatos operários foram avisados. E assim, as tropas governamentais derrotaram a rebelião. Muitos foram presos, incluindo Olga Benário e Luiz Carlos Prestes. Em 1937, faltando um ano para o fim do seu mandato presidencial, Getúlio Vargas decretou uma ditadura no Brasil, o Estado Novo, justificado por ele pelo combate a um perigoso plano comunista sobre o Brasil, o chamado Plano Cohen. Na verdade, caros estudantes, foi uma farsa armada pelo próprio governo com a ajuda dos fascistas integralistas. Assim, com o golpe de 1937, Vargas continuaria no poder. Apoiado pelas Forças Armadas, Vargas cancelou as eleições, fechou o Congresso Nacional e outorgou, no mesmo ano de 1937, uma Constituição fascista para o Brasil, que substituiria a Constituição de 1934. Extinguiu os partidos políticos e os estados perderam autonomia e ficaram submetidos ao governo federal. E assim, Vargas passava a ter amplos poderes. A polícia política do Estado ditatorial de Vargas passou a perseguir os opositores. Muitos cidadãos foram presos, torturados e mortos, até mesmo os fascistas integralistas. O governo Vargas continuou a estimular a industrialização brasileira e, para isso, aumentou os impostos de importação e diminuiu os impostos sobre a indústria nacional. Visava substituir as importações por mercadorias de fabricação nacional e, desse modo, as fábricas nacionais dobraram no país. Porém, Vargas percebeu as dificuldades para a criação de indústrias de base, produção de máquinas e equipamentos pesados, produtos químicos e minérios, por exemplo. E com isso, o governo passou a intervir na economia e fundou empresas estatais estratégicas, como a Companhia Vale do Rio Doce, destinada à exploração do minério de ferro, e a Companhia Siderúrgica Nacional, que construiu a usina de Volta Redonda, destinada à produção de aço. De 1930 a 1940,
as indústrias cresceram 70% e, consequentemente, cresceu o número de operários com consciência de luta por seus direitos. Percebendo a crescente força da classe operária, Getúlio Vargas elaborou uma política trabalhista que visava conquistar a simpatia dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, exercer o domínio sobre eles através do controle de seus sindicatos. Assim, em 1943, as leis trabalhistas foram reunidas e regulamentadas na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Além de seu estilo populista, Vargas criou um departamento de imprensa e propaganda, o DIP, para veicular a sua imagem e a de seu governo como positivas diante da população e dele como pai dos pobres. Era usado o rádio, o jornal impresso, as cartilhas escolares, entre outros meios. Porém, terminada a Segunda Guerra Mundial na Europa, em 1945, com a vitória dos aliados e a derrota do nazifascismo, grupos liberais no Brasil reivindicaram a volta da democracia e, diante disso, em outubro de 1945, as tropas do exército cercaram a sede do governo e obrigaram Getúlio Vargas a renunciar. Era o fim da Era Vargas.